E a nossa conversa de hoje é sobre um assunto muito interessante, que é como faturar mais sem captar novos clientes. Como assim, Gabi? Você acabou de falar que você veio me ajudar a usar o digital para captar mais pacientes e agora você vem me falar que eu vou faturar mais sem captar novos pacientes? Isso não faz sentido nenhum. Calma, que eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso e você vai entender até o final desse vídeo, eu prometo para você. A primeira coisa que a gente precisa definir são alguns conceitos. Quais são esses conceitos? Independente se o seu cliente veio do digital ou se o seu cliente veio por indicação, a ideia é que todas essas pessoas, todos esses pacientes realmente se convertam em clientes. Concorda comigo? E a gente já falou em outros vídeos inclusive que estão aqui no YouTube, que o cliente, ele é aquela pessoa que veste a sua camisa. Ele realmente te escolheu para fazer o tratamento dele. Ele não te troca por outra pessoa simplesmente pelo preço. Enfim, ele é fiel a você, ele é fiel ao seu tratamento, ele é fiel à sua clínica. Só que em troca disso, o seu cliente, ele te exige algumas coisas. E o que o seu cliente te exige para ser fiel a você, para ser fiel ao seu tratamento, é um relacionamento. Gabi, o que você está querendo dizer com isso? Eu gosto de entender, de ter sempre na minha cabeça, o relacionamento é dividido em 3 grandes etapas. A pré-venda, a venda e o pós-venda. Tão importante quanto entender que para a saúde do seu negócio você precisa de clientes é entender isso aqui. Que todo paciente, toda pessoa, todo consumidor que entra no seu estabelecimento, que vai para sua clínica e ele vai ser o seu cliente, ele vai te exigir em troca disso um relacionamento. Ele quer que você faça jus a ele ter te escolhido. E é por isso que é tão importante, para que isso aconteça de uma maneira efetiva, que você tenha pelo menos uma secretária. É aquilo que eu sempre falo, pessoal, secretária, uma colaboradora, seja lá como você gosta de chamar no seu negócio, ela nunca vai ser um gasto, ela sempre vai ser um investimento. E olha só que coisa interessante. Esses dias eu estava fazendo um curso e o professor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Que na verdade a primeira impressão que o seu cliente vai ter, muitas vezes não é com você. Muitas vezes a primeira impressão é justamente com a secretária. É o que ela vai fazer, é como ela vai tratar, é como ela vai conduzir essa situação, esse atendimento, que já vai fazer com que ele tenha essa percepção de como é o seu tratamento, de como é o seu negócio, de como vai ser a presença dele ali no seu negócio. Então é por isso que é tão importante você ter uma secretária para te ajudar nesse processo de relacionamento com o cliente e fazer com que ela seja bem treinada para poder passar aquilo que você acredita como cultura da sua clínica, como cultura do seu atendimento, como aquilo que você quer realmente restabelecer com o paciente. E isso é tão importante de ter essa percepção de como o relacionamento, entendendo pré-venda, venda e pós-venda como uma única coisa, que eu vou contar algumas histórias para vocês que vocês vão perceber esse sentido.
E para vocês terem noção de quanto esse relacionamento é importante, então entenda que quando eu falo relacionamento, eu estou falando de pré-venda, de venda e de pós-venda, que eu vou dar 2 exemplos para vocês, um que eu vivi na prática e um outro que eu li uma vez em um livro sobre clientes, que fazem com que isso seja tão verdade diante de um processo de negociação. Certa vez em uma concessionária, um novo cliente chega a essa concessionária e aí o atendente, o vendedor de carro, chega para esse cliente super animado, super empolgado, super cordial, para perguntar o que ele quer, qual é o modelo de carro que ele gostaria de ver. E aí esse cliente que acabou de entrar na loja, ele percebe que do lado tem um outro senhor que está ali bebendo um café e esperando, enfim, não está acontecendo nada com ele. E aí esse cliente fala assim, olha, pro atendente, ele fala, olha, se você quiser atender aquele senhor primeiro, ele chegou aqui já tem mais tempo que eu, então eu espero, não tem problema nenhum. E aí o atendente vira, olha para aquela pessoa que tá esperando e fala, ah, não, esse é o seu João, ele já é o nosso cliente, ele vem sempre aqui, ele pode esperar um pouquinho, fica tranquilo, o que você deseja? Então essa é a primeira história do tipo assim, Gabi, eu já tenho um determinado cliente, eu já tenho um determinado paciente, eu preciso ir atrás dos novos. Enquanto que realmente você precisa ir atrás dos novos, mas você precisa manter e ter um bom relacionamento com os velhos clientes, com os clientes que já são seus. E é isso que acontece nessa questão da concessionária. O atendente, partindo do princípio de que ele já vendeu para o seu João, ele não precisa dar mais até aquela atenção para o seu João, ele precisa ir atrás de novos clientes. Enquanto que na verdade a gente sabe que não é assim. E eu senti isso na prática. Eu fui adquirir um determinado serviço e durante o processo de pré-venda e venda, o vendedor foi extremamente solícito, ele foi extremamente responsável, ele foi até mim, ele me levou alguns papéis que eu precisava assinar e foi tudo muito bem. Enquanto que no pós-venda, depois que eu adquiri o serviço dele, depois que eu adquiri o produto dele, isso já não foi mais tão real. E eu já tive essa percepção de, putz, o cara fez isso só pra me vender e agora ele não tá se importando mais pra mim. E é justamente esse tipo de pensamento que você não pode deixar que o seu cliente tenha de você ou tenha do seu negócio. Muito mais importante do que ganhar novos clientes é você saber cuidar dos velhos. E é por isso que talvez, pessoal, de todas as etapas do relacionamento, o pós-venda seja um dos mais importantes. E eu não tô falando de um pós-venda de 7, de 15 dias após o tratamento ou após a compra do tratamento. Eu tô falando de um pós-venda de meses. Eu tô falando de você criar estratégias para manter o contato com o seu paciente por meses, entende? E por que é tão importante, por que é tão vantajoso você ter esse tipo de relacionamento com o seu cliente? Porque você volta a vender. Você não precisa mais estar procurando e captando e pagando muitas vezes, se você faz anúncios na internet para captar paciente, para fazer isso com os pacientes que já são seus. Então as vantagens de você ter essa consciência e as vantagens de você fazer um bom trabalho com os seus clientes são essas. Eu até vou enumerar para que vocês tenham isso em mente. A primeira delas vou colocar de outra cor para ficar mais legal. Dá uma riscada aqui. Vitória fala que eu gasto muito papel, gente. Então, tô tentando economizar aqui, ó. Então, a primeira delas é porque você já conhece o paciente. Você já conhece o cliente, você já conhece os problemas dele, você já conhece o tipo de paciente que ele é, você já conhece qual é o tratamento que ele precisa ou que ele já fez. Além de já conhecer o paciente, o jeito dele, o tratamento que foi proposto para ele, você também conhece, você também acaba criando um vínculo com esse paciente. E o fato de você criar um vínculo com o paciente
faz com que ele tenha mais confiança em você, no seu negócio, no seu trabalho e principalmente que ele te que ele te indique para outros pacientes. Então, isso aqui acaba sendo aquele famoso boca a boca, entende? Olha, a doutora Gabriela é super bacana, ela é super preocupada comigo, em como eu estou, em como foi o meu tratamento, em como eu estou indo durante o período fora da clínica. E aí ele acaba comentando isso com as outras pessoas e isso fala, olha só que coisa diferenciada, que tratamento diferenciado. Você acaba ganhando muitas vezes novos clientes, novos pacientes por indicação. Famoso marketing boca a boca, famosa indicação mesmo, né? A gente sabe o quanto o boca a boca ajuda, a gente sabe que ainda é uma das maneiras mais efetivas de fazer com que o negócio cresça. E se você tiver esse contato com o seu paciente recorrente, você acaba ganhando esse tipo de benefício. E o mais importante que eu acho, talvez, dentro disso tudo, é que geralmente, dependendo do tipo de tratamento que você oferece na sua clínica, você acaba tendo as manutenções. Vou virar aqui. As manutenções, o que significa isso, Gabriela? Por exemplo, lá na clínica, o foco da saúde é implantodontia. Então, isso já é previsto em contrato para o paciente, por exemplo, um paciente de protocolo, que ele precisa vir a cada 6 meses fazer as manutenções. Então, quando eu vendo um tratamento de implante dentário para o meu paciente e eu já prevejo em contrato e principalmente, além do contrato, eu já expliquei para o paciente que isso é necessário para a longevidade do tratamento, eu tenho com isso alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Eu tenho uma renda rápida, porque geralmente manutenção é muito mais rápido do que um tratamento efetivamente. Eu tenho uma renda previsível, porque você já tem meio que um valor estabelecido e você sabe que essa recorrência é muito importante para o seu caixa. E principalmente você tem uma questão preventiva. O que significa isso, Gabi? O fato do paciente voltar para manutenções recorrentes faz com que você evite problemas no tratamento que você fez. Por exemplo, numa protocolo, o fato de eu encontrar com o meu paciente a cada 6 meses, tiro essa prótese, limpo, higienizo essa prótese, vejo como é que estão os implantes, faço uma radiografia panorâmica desse paciente, faz com que eu ganhe e faz com que o paciente não perca, porque eu tô vendo de perto as mudanças que estão acontecendo, eu posso prever de uma maneira mais efetiva determinados problemas que podem acontecer com esse paciente. E isso é muito importante para mim porque não gera aquele mal-estar, aquela questão que muitas vezes pode acontecer se o paciente faz um tratamento com você, some no mundo, você não tem contato com esse paciente, aí ele volta depois de 2, 3 anos com um problema falando que a culpa é sua. Então, essa questão da manutenção desse contato faz com que essas coisas não aconteçam. Agora, o lance para que você tenha tudo isso muito bem estabelecido e organizado, você precisa justamente disso, de organização. E quando eu falo de organização, eu estou falando principalmente de todas as informações muito bem estabelecidas no prontuário desse paciente. Um correto preenchimento do prontuário, um prontuário padrão, uma maneira padrão de preencher isso dentro da sua clínica faz toda a diferença, tanto para você entender o que está acontecendo, o que já foi feito, o que precisa fazer, para os dentistas colaboradores que trabalham com você também entender, caso isso seja feito por outro dentista, por exemplo, Gabi, você não faz as manutenções dos protocolos, tem um outro dentista que faz isso para você. Ele precisa entender todo o contexto, ele precisa entender em que passo que tá, porque o paciente ele não pode perceber uma desorganização, ele não pode perceber que a gente está perdido. Mas você veio quando? Deixa eu pensar aqui, deixa eu perguntar. Não, isso tudo precisa estar bem esclarecidinho, bem escritinho dentro de documentos para ficar muito claro para você, para o paciente e também, não menos importante, para a secretária.
Porque muitas das vezes é ela que vai fazer essa comunicação entre o paciente e a clínica, né? Ela que vai ligar e falar, olha, seu Alberto, o senhor precisa voltar. Olha, seu Alberto, o senhor precisa voltar para dar continuidade no tratamento, para dar manutenção. Olha, já deu a hora de fazer novamente a limpeza. Então, tudo isso tem que estar muito bem explicadinho, tem que estar muito bem estabelecido em um prontuário em que todos entendam. É por isso que uma diquinha bônus aqui é fazer treinamentos recorrentes com a sua equipe, não só com a sua equipe de comercial, com a sua equipe de secretárias, mas também reuniões recorrentes com sua equipe de dentistas, para que vocês tentem falar uma linguagem mais próxima possível, né? Lá na clínica, para vocês terem uma noção, quando a gente quer deixar um recado para um outro dentista, a gente escreve e pinta de uma cor diferente, porque ele sabe que quando ele for olhar no prontuário, na descrição das coisas, tem um recado para ele de outra cor e isso chama a atenção dele. Isso faz com que a gente pareça e que a gente seja organizado entre nós e aos olhos do nosso cliente, correto? Uma outra dica bônus que faz muito sentido quando eu falo principalmente que não é para você ter um pós-venda de 7 ou de 15 dias após o tratamento ou a compra do tratamento, e sim para um pós-venda de meses, um pós-venda de realmente relacionamento e contato com o paciente, é você criar campanhas estratégicas. Campanhas estratégicas em datas comemorativas ou campanhas estratégicas voltadas para o seu produto-alvo, para o seu público-alvo, porque a gente sabe que o que agrada um adolescente não vai agradar tanto um adulto ou não vai agradar tanto um idoso. Então, fazer esse estudo de público-alvo, a Vi fala muito sobre isso no Marketing No Motion, o quanto isso é importante para estabelecer as suas estratégias e realmente, gente, é sentar a bunda na cadeira e pensar, cara, o que uma pessoa de implante dentário consome, o que ela gostaria de receber da minha clínica, o que ela gostaria de ver, o que faria do dia dela mais agradável, de repente o que uma avó gostaria de receber no dia dos avós, ou o que um adolescente gostaria de receber, de repente, sei lá, no dia do beijo, uma coisa aleatória, mas enfim, pequenas datas comemorativas, pequenas campanhas que você pode fazer, que vai fazer com que seu paciente fale, olha só, a doutora, a clínica tal, lembrou de mim. Isso é muito legal e faz com que você crie vínculo e conexão e fique na cabeça da pessoa, porque às vezes ela não tá no momento de voltar ainda, ela não precisa de nenhuma manutenção, mas ela recebeu alguma coisa sua em uma campanha comemorativa e aí alguém comenta, cara, eu preciso de um dentista, ela, vou indicar você para tal pessoa. Então acaba você estando sempre presente, sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Isso vale muito para essa questão de você manter esse contato e essa comunicação com o seu paciente. Tem uma frase que até a Vi me disse, que é justamente isso, né? É que assim, quando você dá e quando você pede, você pede. Então, o que isso quer dizer? Quando você faz essas campanhas, quando você tem esse carinho, quando você tem esse cuidado com o paciente, você tá dando para ele, né? Você tá retribuindo aquela confiança que ele te teve. E aí, quando você pede, que é quando você realmente vai tratar de negociação, quando você vai realmente tratar forma de pagamento e tudo mais, você pede. Mas é que é condizente, entende? Você dá e você pede porque você está dando, entende? Então é aquela coisa muito bem estabelecida, né? E o grande ponto, talvez, hoje que a gente viva é uma questão de fazer isso ser praticamente uma obrigação. Por que você está dizendo isso, Gabi? Porque hoje as empresas sabem e os clientes sabem quem é que manda na situação. A gente sabe hoje que o cliente, ele tem um controle da situação, né? São muitas opções no mercado, são muitas pessoas brigando pela atenção de uma única pessoa, de um único consumidor. Então, o cliente, ele sabe disso, ele sabe que ele tem esse poder de barganha na mão. Tem uma frase muito interessante de uma história, na verdade, do rei Luís XIV, que foi o rei mais absolutista que a gente tem conhecimento na história. E dizem que ele tinha uma carruagem que sempre passava para pegar ele. E a carruagem passava todos os dias, pontualmente, na mesma hora. E aí diz que teve um dia que ele virou e falou assim, olha, eu quase esperei. Do tipo assim, você é muito perfeito, mas eu quase te esperei. Cuidado, porque eu não quero quase te esperar. E é justamente isso que acontece. Quase esperei. É justamente isso que acontece hoje em dia com os clientes, eles não querem quase esperar. Quando um cliente seu te liga ou fala assim,
quando der, marca um horário pra mim. Ele não tá falando quando der, ele tá falando, olha, inconscientemente ele tá falando, olha, eu quero um horário pra ontem, né? E você deve respeitar isso, você deve levar em consideração isso, justamente porque ele já é o seu cliente. E aí essa é a grande questão, quando você tem um cliente, quando você já fidelizou esse cliente e ele realmente é seu, quando você tem um cliente fidelizado, com um bom relacionamento, você não pode fazer com que ele volte a ser um consumidor. Que a gente já explicou, que o consumidor é aquela pessoa que vai, pega o seu trabalho e vai embora, ele não é fiel a você, ele tá atrás de preço, ele não vai ficar escolhendo você ou te indicando para outras pessoas. E quando você não trata, a partir do momento que você deixa de tratar o seu cliente, que você já ganhou como cliente, a decepção é muito maior para ele, né? Porque ele fala, até agora foi tudo bem e agora eu não tô dando essa atenção. É por isso que todas as vezes que um cliente nosso da Salute liga querendo um horário, ele tem prioridade sim em relação até aos pacientes novos. Porque antes de conseguir os novos, eu quero muito manter os velhos, né? É aquela questão de sempre ter a novidade, sim, ter a novidade para conseguir os novos pacientes, para conseguir os novos clientes, mas principalmente ter um compromisso e uma confiança muito bem estabelecidos com os antigos. Então, quando você para pensar que você pode conseguir novos pacientes, que você precisa ter campanhas, que você precisa ter estratégias com a sua equipe, com os seus dentistas, com a sua empresa de marketing, enfim, para conseguir aumentar a sua agenda, para conseguir movimentar a sua agenda com novas captações. Do outro lado aqui, você também tem que ter na cabeça aquela ideia de eu preciso ter estratégias, eu preciso dedicar, ao mesmo tempo que eu me dedico a novas campanhas, a estabelecer com o meu cliente um relacionamento de compromisso e confiança, para que além dos novos eu consiga manter os velhos. E entender que esses velhos já são tratamentos mais facilitados, já são tratamentos mais previsíveis, já são tratamentos mais recorrentes e preventivos que fazem muita diferença para o seu caixa. Então é isso, você precisa ter isso em mente. Se você gostou desse conteúdo, se você achou isso importante, curte, comenta, compartilha e até a próxima.